Olá, bom dia. Bom dia, Cuiabá. Bom dia. Muito bem. Parabéns para vocês aqui, que nesse feriadão nos honra com as suas presenças aqui nesse evento, onde agradeço a pessoa do Luiz pelo convite, a sua equipe de organização. Saúdo a mesa, meus amigos, meus irmãos aqui. E é muito bom a gente estar reunido em família, mais uma vez, pela primeira vez aqui na cidade de Cuiabá. Eu vim trazer um pouquinho de maresia para vocês lá de Santos, um pouquinho. E vocês sabem que os eventos aqui da Associação Médico Espírita, nós temos um velho e famoso slogan, né, Roberto? Que é satisfação garantida ou seu obsessor de volta. Ou a depressão de volta também, a escolha de cada um, né? Então, estamos muito felizes de estarmos aqui em casa. Vamos lá. Bom, como eu faço parte do Departamento de Comunicação da AMI Brasil, queria ressaltar para vocês o nosso site, que é o www.amibrasil.org.br, onde nós temos aí muitas informações a respeito de saúde, ciência e espiritualidade. Boa parte das nossas publicações são acessíveis gratuitamente lá no nosso site. E nós trazemos lá de São Paulo para esse evento hoje aqui 2 livros, que é o Saúde Integral e o Saúde e Espiritismo, que está disponível a vocês aqui, que boa parte dessas nossas falas aqui fazem parte desse conteúdo, desses livros, onde nós somos coautores, vários amigos aqui. Sem dúvida. Giovana, minha esposa. Fica de pé, Giovana, por favor. Ela é jornalista da Associação Médico Espírita do Brasil, responsável pelas revistas, pela parte da comunicação, né? E por coincidência, hoje nós fazemos 16 anos de namoro. E também aniversário hoje do Roberto Lúcio, nosso paizão. Então o dia hoje é muito feliz. Ninguém vai ter depressão hoje aqui, não é mesmo? Bom, temos aqui a figura clássica, né, dessa pintura de Van Gogh, a pessoa cabisbaixa, depressiva, fora de si, né, sofrendo. Bom, vamos continuar aqui, né? Então, como definição, a gente vai passar rapidamente nesses conceitos para dar um novo olhar sobre a depressão, né? Então, temos aqui um humor persistentemente rebaixado, apresentando-se como tristeza, angústia, sensação de vazio, redução na capacidade de viver, de ter satisfação ou prazer nas coisas que faz no seu dia a dia. Mais ou menos aí 15 a 20% da população mundial já passou, está passando ou vai passar por uma situação um pouquinho parecida. E a ocorrência nas mulheres, por estatística, o dobro nos homens. Alguns outros sintomas: ansiedade, afastamento dos amigos, isolamento, cansaço, falta de energia, falta de vontade em realizar as suas tarefas do cotidiano, vontade de chorar ou chorar escondidinho, maus resultados escolares devido à incapacidade de concentração, não quer ouvir barulhos ou aumenta o som para se isolar do resto do mundo, do seu dia a dia, sentimento de tristeza persistente, problemas de autoconfiança, de autoestima, sente-se triste, abatida, sem encontrar nada que o anime mais uma vez, né? Dificuldade em tomar decisões, em fazer escolhas, abre o guarda-roupa, não sabe nem que roupa vai escolher para enfrentar mais um dia da própria vida, sentimento de culpa, de desesperança, de desamparo, de inutilidade, de inferioridade, de incapacidade, alterações no sono para mais ou para menos, vive sempre apreensiva com a sua incapacidade de falhar, de achar que nada vai dar certo, que vai dar alguma coisa de errado.
perda de apetite ou aumento de apetite, chegando na compulsão alimentar, para preencher um certo vazio existencial. Em casos mais graves, pensamento de suicídio, pensamento de morte, né? Inquietação, irritação, autoagressão. Quantas vezes nós recebemos pessoas lá no PS com tentativa sem sucesso de abreviar a própria vida, de se cortar, de tomar veneno, etc., briga com o namorado, etc., né? Coisas muito comuns. Mudança na percepção do tempo, parece que o tempo está arrastado. Acessos de choro, às vezes escondido. Mudança de comportamento, sensação de abandono, de desleixo, não toma banho, não faz a barba. E tipos de depressão, basicamente 3, resumidamente. A endógena, a secundária a algumas doenças orgânicas ou as reativas a fatores externos. A parte endógena nós vamos atribuir à parte da deficiência dos nossos neurotransmissores, vamos ver alguns slides aqui um pouco mais adiante, num episódio leve, moderado ou grave, único ou recorrente. Doenças orgânicas às vezes também que levam a um quadro de uma depressão, um AVC, um tumor, o hipotireoidismo também, ou reativas a fatores externos que a gente vai dar um pouquinho mais de ênfase um pouco mais adiante, mediante as nossas perdas, o dia a dia, as frustrações, as contrariedades que a gente passa. E como causas primárias ou até coadjuvantes, causas psicossociais, problemas que as pessoas passam no seu dia a dia, desemprego, pobreza, né? As causas bioquímicas, traumas emocionais ou físicos que a gente passa, são coisas que são inerentes à vida, que nós não controlamos o porvir. O minuto seguinte é incontrolável, né? Imagina a semana seguinte, o mês seguinte, o ano, né? E ressaltamos também a questão do nosso jeito de ser, o nosso temperamento e as questões também espirituais, que vamos falar um pouquinho mais adiante. Então, nos atendo agora à parte dos nossos neurotransmissores, essa complexa rede de fiação elétrica do nosso sistema nervoso, ele tem vários mediadores, né? Dentre eles a serotonina, a noradrenalina, a dopamina, que são aqueles hormônios responsáveis pelo controle direto ou indireto do nosso humor. Então, na neurotransmissão normal, fisiológica, né? Que a gente vem com a nossa capacidade de reagir quimicamente aos fatores externos, nós temos nas sinapses, nos nossos neurônios, né, os nossos neurotransmissores que passam de um neurônio para o outro. E normalmente numa quantidade normal, a noradrenalina, a serotonina. É como se fosse uma balsa que transmitisse os carros de um lado da margem do rio para o outro lado. Então, entre um neurônio e outro, essa transmissão dos neurotransmissores, ela se faz automaticamente numa quantidade mediana normal. Na depressão, então, a imagem aqui de uma balsa, né, que passa de um lado para o outro, essa quantidade dos nossos neurotransmissores, pré- e pós-sinápticos, né? Na depressão, esses neurotransmissores estão falhando, seja na sua quantidade, seja na sua produção. Seria como se esses carrinhos eles se perdessem no meio do caminho, nessa passagem de um neurônio para o outro, da margem de um rio para o outro lado. Tudo bem? Só para a gente vislumbrar essa transmissão fisiológica normal e o que acontece na situação de uma pessoa que está num quadro de uma depressão, desses sintomas que passamos agora há pouquinho, né? Então, os neurotransmissores ficam escassos, não se encaixam mais do outro lado de lá, né, para os receptores, como se fosse um mecanismo de chave fechadura. Esses neurotransmissores não se encaixam, se perdem no caminho ou estão em menor quantidade sendo produzidas pelo nosso corpo propriamente dito. O tratamento medicamentoso visa, de alguma maneira, aumentar a produção desses neurotransmissores, diminuindo a sua perda na sua quantidade, na sua qualidade, tentando inibir que essa baixa desse astral, desse quadro clínico todo, se permaneça por um tempo mais prolongado
de tal sorte que volte naquela condição fisiológica, naquela condição onde a pessoa volta a se sentir bem. Então, bem resumidamente, a gente faz essa explicação para vislumbrar essa passagem de um neurotransmissor, de um neurônio para o outro. Tudo bem? Então vamos lá. Então, com relação ao tipo de remédios antidepressivos, tem inibidores da monoaminooxidase, seletivos, não seletivos, reversíveis ou irreversíveis. Cada tipo de neurotransmissor vai se adequar a um remédio que funcione melhor ao quadro clínico daquele paciente. Por isso que às vezes você dá um remédio para um paciente, parece que não está melhorando, você tem que aumentar a dose ou trocar o tipo de remédio. Claro que o tratamento como um todo para a depressão não é só medicamentoso, como a gente vai abordar aqui hoje, né? A parte química, a parte medicamentosa é uma parte desse tratamento que às vezes demora um pouquinho para fazer um efeito. E geralmente o paciente chega ao nosso consultório querendo um milagre, uma coisa rápida para sair daquela situação de angústia, de mal-estar que ele se encontra. Claro que uma coisa que já vem às vezes há meses ou há anos, em detrimento do todo o seu quadro emocional, fisiológico, psicológico e espiritual, com certeza não vai ter um estalo mágico, milagroso, que de repente aquele remédio, a fluoxetina, a amitriptilina, seja qual for, vai reagir positivamente uma semana ou 15 dias ou um mês. Por isso que às vezes os pacientes ficam até bravos com a gente. Puxa, eu estou tomando remédio e não está dando certo. Será que você está me dando o remédio certo? Será que você está fazendo a melhor conduta? Porque como sempre, ou quase sempre, vários pacientes colocam a resolução dos seus problemas no colo, na mão do profissional de saúde. E como foi dito ontem na palestra de abertura do Dr. Gilson, nós precisamos criar essa parceria entre profissional de saúde e paciente na cura ou no processo de amenizar aqueles sintomas que o paciente está passando, né? Então temos aqui vários tipos de medicamentos antidepressivos, duloxetina, fluoxetina, sertralina, citalopram, só para citar alguns nomes, né? Então, cada tipo de antidepressivo vai agir num mecanismo químico, chave e fechadura, que vai agir melhor com aquele paciente ou com outro. Por isso que nem sempre o resultado é imediato. Se fosse fácil, seria muito bom, tanto para mim quanto para o próprio paciente, lógico, né? Cabe aqui a gente fazer uma pequena diferenciação com relação à depressão unipolar do transtorno bipolar, onde tem aquela variação de humor mais intensa, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, que de 30% a 50% dos pacientes diagnosticados com depressão maior unipolar, que é o tema da nossa fala hoje aqui, aquela depressão crônica, né, apresentam um transtorno bipolar do tipo 2. Então, se você dá um remédio antidepressivo, mas na verdade aquele paciente tem uma tendência à bipolaridade, você está dando o remédio errado para o paciente errado. E esse diagnóstico dessa variação de humor crônica que o paciente tem, para mais ou para menos, muitas vezes não é feito no primeiro contato. Você tem que conversar com o paciente várias vezes, semanas, meses, ao longo de um ano, por exemplo, para conseguir fazer um diagnóstico mais perfeito, mais eficaz, mais eficiente de um transtorno bipolar do que até de uma depressão crônica unipolar. Mais ou menos aqui, então, a proporção de 1 para 1 entre a depressão unipolar e a bipolar, né? E aí, também ocorrendo a presença de comorbidades, doenças outras que ocorrem ao mesmo tempo, como crise de pânico, transtornos alimentares, abuso de substâncias, como já foi dito pelo Roberto aqui hoje, né? Personalidade hipertímica ou ciclotímica e assim por diante. Então, no quadro de você dar, numa fase de uma alteração de humor do paciente bipolar ou antidepressivo, vai mais complicar do que resolver. Na verdade, o remédio mais adequado é um estabilizador de humor, ou a somatória de vários remédios, tá? Então, nem sempre esse diagnóstico não está escrito na testa, como o Roberto disse hoje aqui, se eu sou psicótico, se eu sou bipolar, isso ou aquilo, né? E entre 10% e 15% dos indivíduos bipolares são vítimas aí de suicídio, seja na fase depressiva
ou na fase também da euforia. Então é uma coisa muito grave que a gente tem que ter um tato, pedir muita ajuda da espiritualidade para ter a intuição necessária para conseguir entender e captar melhor o maior número de dados possíveis para errar menos e acertar mais. Então a questão do profissional de saúde entender essa parte técnica, essa parte química, é de fato a nossa obrigação. Mas esse tato, essa percepção, esse olhar que a gente precisa ter olho no olho com o paciente ali no consultório, é o grande maior instrumento na área da psiquiatria para a gente conhecer e sentir a energia, o olhar, a face, a postura, a fala, o jeito daquele paciente que está chegando ao vivo para um auxílio médico, né? Vamos lá. O que nós temos vistos aqui, inclusive a questão da depressão, trabalhando até com regressão de memória, que é o nosso caso, né? Porque nós trabalhamos aqui com a hipótese da reencarnação. Estamos aqui somando experiências vida após vida, experiências às vezes fáceis, às vezes difíceis. E o processo da reencarnação é um processo de aprendizado, é uma escola, essas poucas décadas, né, que nós estamos aqui. Então o que nós temos percebendo, que ao longo das encarnações sucessivas, nós estamos adquirindo uma personalidade, um jeito de ser, porque todos nós temos qualidades, defeitos, pontos fortes, pontos fracos e assim por diante. Então, ao longo das encarnações sucessivas, nós vamos adquirindo tendências de um comportamento, características de uma personalidade. Então, se eu perguntar aqui para vocês mais ou menos assim, uma pesquisa aqui em Cuiabá, vamos lá, se eu perguntar para vocês, levanta a mão aqui quem gosta de chocolate, por exemplo. A grande maioria, eu levanto até os 2 braços, né? Quem gosta de ir ao cinema com o namorado, comer pipoca, tomar um guaraná, uma pizza no sábado à noite, né? Todo mundo gosta. Agora, se eu perguntar para vocês assim, levanta a mão quem gosta de ser contrariado. Acho que ninguém, nem eu. Então é uma tendência humana, natural, a nós querermos as nossas coisas da nossa vida sempre à nossa maneira, do nosso jeito, e de preferência na hora que eu quiser. Então, pelas contrariedades da vida, a gente vai percebendo que, de repente, as tendências depressivas, oriundas de comportamentos de várias encarnações sucessivas, nós humanos ainda somos muito prepotentes, independentemente de postura filosófica, religiosa, etc. A tendência humana é de querer geralmente as coisas do nosso jeito, geralmente em detrimento ao jeito do outro, na individualidade, na egolatria, nessa questão do primeiro eu e dane-se os outros. Quando a gente observa então essa tendência, trabalhando com regressão de memória, analisando história de reencarnações em várias literaturas maravilhosas da nossa doutrina espírita, nós percebemos essa característica prepotência. Então, o que a vida faz quando a gente quer controlar e mandar na vida? A vida fala o seguinte: olha, não dá certo esse seu jeito de ser, procure se modificar. Só que às vezes a vida dá o primeiro aviso, o segundo aviso, o terceiro aviso, e às vezes nós não percebemos esses recados. Então o que a vida faz com a gente, se a gente quer sempre tudo do nosso jeito? A vida não nos obedece, não satisfaz sempre os nossos desejos, não cumpre as nossas ordens. Por quê? Porque nós não gostamos de sermos contrariados. Se a gente analisar a reação impulsiva, agressiva, melindrosa, que muitos de nós ainda temos, é muito comum no nosso cotidiano. Por exemplo, se eu pegar a minha esposa Giovana aqui, hoje é aniversário de namoro, olha só o dia especial. Se eu falar para ela o seguinte: Giovana, a sua sandália é muito feia, vai dar briga hoje, né? Ela pode ter 3 reações. A primeira reação, ela olha para a sandália, olha para mim e fala o seguinte: ô Flávio, eu gosto da minha sandália, não tem chulé.
está paga, né? Eu gosto dela, se você não gostou, paciência, não compre uma igual para você, não é? A segunda maneira que ela pode reagir, ela olha para a sandália, olha para mim e atira a sandália na minha cabeça, agindo com raiva, com melindre. A terceira maneira ideal, ela fala: Flávio, meu amor, age de uma maneira branda, calma, serena, como quase sempre, né? Espírita, clássica. Então, essas questões das reações mediante as nossas experiências do dia a dia, muitas vezes vão minando devagarinho, como água mole em pedra dura, o humor, esquecendo às vezes de fazermos essa precaução, essa prevenção, para evitarmos uma guerra, evitarmos uma morte, como muitas vezes acontece nas relações humanas, por motivos sérios ou banais ou fúteis, no futebol, na política, né? Esse clima que eventualmente estamos tendo, espero que transitoriamente, lógico, né? Então são essas coisinhas do dia a dia que vamos fazendo a qualidade ou não do nosso íntimo, do nosso jeito de ser. Então, como a vida não nos obedece sempre, o recrudescimento desse caráter que trazemos ao longo das encarnações sucessivas, que é a tal da prepotência, o que gera no paciente? Sensação de impotência. Puxa, nada dá certo para mim, eu sou um azarado, sou um infeliz, sou incapaz, sou inferior. Ele vai alimentando devagarinho esse pensamento. Sensação de subjugação, de frustração. E quem é a mãe da frustração? É a irritação, como eu falei agora há pouquinho. Então, se a gente analisar o depressivo, ele pode dizer, muitas vezes, que ele está triste, que é o quadro clínico da depressão, como eu passei rapidinho naqueles slides. Mas no fundo, o paciente está com raiva. Ou melhor, o espírita não pode ter raiva, ele tem mágoa, que é uma raiva light, né, de baixas calorias. E fazendo um trocadilho com a língua portuguesa, a mágoa é uma má água. E se o corpo humano é composto aí de 70% de água, nós estamos criando um lodo dentro de nós, atrapalhando o funcionamento intra e extracelular, atrapalhando o funcionamento daquela bioquímica, da fisiologia de troca dos neurotransmissores entre um neurônio e outro. Eu estou minando o meu funcionamento automático, fisiológico, desta bioquímica, pelo cultivar de sentimentos que vem antes dos pensamentos não elevados. Então isso daqui, quando a gente questiona o paciente, eu lembro até de uma fala do Roberto, de alguma palestra sua, que você falou assim, que a depressão, o doente é um rebelde, e que o paciente quase voou em cima de você. Eu repeti essa experiência no consultório, olho roxo, braço quebrado. O paciente falou: eu não sou rebelde, lembra disso? Né? Quando a gente começa a questionar o paciente às vezes ele vai repelir esse tipo de orientação nossa, porque se eu falo de cara que ele é rebelde, ou que ele tem uma tendência à prepotência, ele não volta mais no consultório, porque uma boa psicoterapia tem que visar o autoconhecimento, e se eu não olhar para mim e admitir que eu tenho algumas tendências não saudáveis, eu não vou melhorar de depressão nenhuma, com remédio nenhum e com médico nenhum, porque é muito comum o paciente pular de psiquiatra em psiquiatra. Quantas vezes a gente ouve no consultório: olha, o senhor que eu estou vindo aqui hoje é minha última alternativa. Eu falo: putz grila, ferrou, né? Porque já pulou de vários médicos, trocou de remédio em remédio, e chega lá como se fosse a última chance. Então, nesse quadro clínico, ou nessa fisiopatologia, a gente entende o seguinte, que como esse paciente, no fundo, está irritado,
revoltado, rebelde, está inconformado com alguma situação que muitas vezes é séria, do seu íntimo, da sua vida, do seu dia a dia, que nós não vamos desqualificar a frustração desse paciente, mas a gente vai orientar como lidar com ela. Então, conforme esse paciente cultiva a raiva, a mágoa, a irritação, ele naturalmente baixa o seu padrão vibratório. E baixando o seu padrão vibratório, ele vai entrar em sintonias não saudáveis, que a doutrina espírita explica com maravilhosas explicações, livros, textos e vídeos e palestras maravilhosas, né? Conforme a gente entende o fenômeno da reencarnação, e entende que estamos aqui num processo de evolução, processo de aprendizado, isso significa o quê? Significa que na vida presente, nós estamos, pelo menos em tese, em teoria, um pouco mais evoluídos, um pouco melhores do que já fomos ou fizemos em várias outras encarnações. Então, cada um de nós aqui, nesta encarnação atual, está na sua melhor versão 2016. Isso significa que em outras encarnações, nós fizemos já coisas que hoje nós não faríamos mais. Por exemplo, alguém aqui já matou alguém nessa encarnação? Levanta o braço. Na mesa? Não. Mas dá vontade de matar às vezes, só de raiva. Dá vontade de voar no pescoço. Lembra do 7-1 da Alemanha? Não precisa falar mais nada, né? Enfim. Então, como hoje nós não vamos desencarnar mais ninguém, a gente só pensa em fazer, mas não faz. Não, eu não posso, eu faço uma reflexão, etc, etc. Eu sou cristão, muito que bem, maravilha. Mas a intenção de já baixa o seu padrão vibratório. Sabe aquela coisa quando te fecham no trânsito, na rua, e você fala, vai com Deus? Ali já está dando uma brecha da irritabilidade. E a sintonia com o obsessor FM é muito rápida. Irritou, sintonizou. Se nós já desencarnamos outras pessoas em outras encarnações, de duas uma, ou aquela pessoa que a gente prejudicou em outra vida, já reencarnou, assim como nós, no Brasil, em qualquer parte do mundo, na nossa família muitas vezes, ou ela está desencarnada naquilo que a gente chama de período intervidas. E de duas uma mais uma vez, se a gente pisou na bola de alguém em outra encarnação, ou ela já nos perdoou, ou não. Então, se não nos perdoou, se ainda está desencarnada, isso tecnicamente o Espiritismo chama de espírito obsessor. Então, como que o obsessor acha o seu obsediado em Cuiabá 2016? É pela aparência? É pela roupa? São pelos sentimentos, pensamentos e práticas de conduta da sua vida. Então, se hoje eu me pareço um pouquinho com aquilo que eu já fui ou fiz em outra encarnação que não foi adequado, zup, achou. Então sou eu que dou brecha, sintonizando a rádio Obsessor FM, para a sintonia dessas presenças espirituais negativas, entre aspas, que adorariam se vingar de mim e fazer desta encarnação a pior das piores encarnações possíveis. De que jeito? Induzindo o paciente com pensamentos negativos, clássicos da depressão. Ninguém me ajuda, não tem saída, não vai dar certo, sou infeliz, sou incapaz, sou inferior, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Uma depressão crônica. Lembra da hiena, do desenho do Hanna-Barbera? Mais ou menos, né? E aí vem o quadro clássico da depressão. Por que a gente chama de falsa tristeza? Porque é uma tristeza mediante uma frustração da vida, sem aquela capacidade de aprender, de se resignar, de ter uma resiliência, um processo de adaptação. A gente fala uma tristeza verdadeira, estou triste, por exemplo, quando alguém que nós amamos desencarna,
volta para o mundo espiritual. Aí é uma tristeza, mesmo com o conhecimento espírita que a gente já tem. Estou triste, puxa, alguém que eu amo voltou para o mundo espiritual, mas uma tristeza que vai se diluindo, que é o famoso luto, que vai passando e que de alguma maneira a gente vai aprendendo a passar por aquela situação. Então, se eu tratar a depressão somente com o antidepressivo aqui, eu vou estar muitas vezes enxugando gelo, se eu não mudar uma tendência íntima prévia, se eu não avisar o paciente que ele tem que aprender a se conhecer e a modificar pelo menos alguns traços do seu caráter, do seu temperamento e do seu jeito de ser. Deixa eu passar aqui para frente. Todos nós erramos, esse erro vai para a nossa consciência, e se esse erro vai para a nossa consciência, gera um arrependimento, uma tristeza, uma reparação, muito que bem. Mas se eu erro, e todo mundo erra, eu fico alimentando culpa, remorso, uma ideia fixa, isso vai para a depressão também, por vários complexos de culpa que nós ainda temos. Lembrando aqui, Emmanuel e André Luiz, falando dos estados mentais que influenciam os bióforos, forças psicossomáticas nas mitocôndrias, que são organelas intracelulares, gerando menor imunidade, como o Dr. Gilson explicou muito ontem à noite, em vários trabalhos explicando que quem cultiva religiosidade, espiritualidade, adoece menos, ou quando adoece, se recupera de uma maneira com mais qualidade, né? Aumentando muitas vezes também a mitose celular, favorecendo a formação de tumores, né? E esses bióforos o que seriam? Unidades de força psicossomática que atuam na intimidade intracelular, no citoplasma, que sofre a ação direta do pensamento para o bem e para o mal, alterando e interpretando as ordens vindas do núcleo do intracelular. Então, a ligação clara, direta entre sentimento, pensamento e o funcionamento da sua célula. Várias pesquisas aqui que falam sobre saúde e espiritualidade, atualizada agora no mês de abril, de acordo com a US National Library of Medicine, 371 referências ligando depressão e espiritualidade e 750 referências ligando entre depressão e espiritualidade. Então já existe um trabalho que ressalta a importância do cultivo da religiosidade, da espiritualidade. Que eu vou pular essa parte aqui por conta do nosso tempo. Então, o tratamento medicamentoso, existe ainda o tratamento proposto pela psiquiatria clássica, eletroconvulsoterapia, alguns casos de depressão crônica, muito que bem, estimulação magnética transcraniana, suplementos alimentares, atividades físicas, muito que bem. Tudo isso é de fora para dentro. A gente precisa fazer o caminho de dentro para fora, através de uma boa psicoterapia. Uma terapia que fale para o paciente o que o paciente precisa ouvir, não somente o que o paciente gostaria de ouvir. Porque muitos pacientes chegam ao consultório só para falar mal dos outros, uma metralhadora atirando para todos os lados. E eu falo, vamos falar de você agora? Vamos olhar para dentro? Então, uma boa psicoterapia, seja convencional ou a TVP, que ajude o paciente a aprender a amar mais, a praticar a tal da reforma íntima, a terapêutica complementar espírita que nós sugerimos para aqueles pacientes que aceitam, obviamente, que cultive também a sua religiosidade, a sua espiritualidade. Na questão espírita, então, passe, água fluidificada, a desobsessão, muito que bem. Mas o mais importante é a autoevangelização. O que falamos aqui brincando, que acontece nas nossas vidas, no cotidiano, é o exercício de prestar atenção e perceber o que eu estou fazendo da minha própria vida, porta fora do consultório, porta fora da casa espírita, porta fora daquele templo religioso que eu frequento. O quanto eu estou me amando, o quanto eu estou sendo hipócrita comigo ou com os outros, para prestar atenção o quanto eu preciso ser responsável por mim, e não colocar na mão do outro a resolução da conduta e da minha felicidade. E a felicidade aqui, por orientação do site da SBTVP, que eu faço parte, consiste basicamente em 3 coisas simples. Primeira,
Transformar problemas em oportunidades e aprendizado. Aprender com a situação. Olhar para a situação e falar: qual é o recado da vida? Não perguntar por que eu estou passando por isso, mas para que eu estou passando por isso? Qual o recado? Ser brando e resignado, sem se sentir fraco ou fracassado. Porque ter razão não é aval para a irritação. E além disso, querer sempre tudo do nosso jeito. Nem sempre é possível, nem sempre é necessário e nem sempre é inteligente. Muitas vezes as pessoas confundem brandura e resignação com fracasso, com fraqueza, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Em terceira situação, quando nada mais tiver jeito, o perdão precisa resolver tudo, seja o perdão para com os outros ou para comigo mesmo. Finalizando, dicas aqui: amor próprio, disciplinar os próprios impulsos, trabalhar cada dia produzindo o melhor que pudermos, atender aos bons conselhos que traçamos para os outros, aceitar sem revolta a crítica e a reprovação, esquecer as faltas alheias sem desculpar as nossas. São dicas antidepressivas. Evitar as conversações inúteis, receber o sofrimento como se fosse um processo para a nossa educação, calar diante de ofensa, retribuir o mal com o bem, ajudar a todos sem exigir qualquer pagamento de gratidão, repetir as lições edificantes tantas vezes quantas se fizerem necessárias, perseverando no aperfeiçoamento de nós mesmos, sem desanimar e colocando-nos a serviço do Divino Mestre hoje e sempre. Dicas aí do livro Paz e Renovação, dicas antidepressivas, Chico Xavier e André Luiz. Ressalto aqui o nosso site, as dicas dos nossos livros. Agradeço a atenção de vocês, muito obrigado, fiquem com Deus, muita paz.